Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas é muito bom ter você aqui. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. Se você desejar se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito, ou se inscreveu há muito tempo e não está recebendo as notificações, verifica aí se você colocou lá o dedinho lá no sininho, se colocou para receber todas as notificações. E sempre deixe o seu gostei, comente, compartilhe. É muito bom ter você aqui. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu Lucas, e nós já sabemos que Lucas era amigo do apóstolo Paulo e que este livro foi escrito para o seu amigo Teófilo, não é? E nós sabemos também que foi escrito por volta de 60 depois de Cristo. E Lucas, ele era médico, grego e um cristão gentil. Olha só, qual é o propósito desse livro? Apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. E nós já estamos no capítulo de número 20. Olha só, se você não acompanhou até o primeiro capítulo, volta os vídeos que você vai ter o prazer de ler mais uma vez a palavra de Deus. Então vamos começar lendo aqui o capítulo de número 20. Mas antes, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui nos alimentando com a tua palavra. Abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional, dá um dia na tua presença, dá um dia de bênção. Senhor, que os pedidos de oração que são feitos, Senhor, estejam sendo respondidos. Nós cremos, Senhor, no teu agir. Oh, amado Jesus, estende as tuas mãos, guarda o nosso Brasil, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoe, Senhor, a cada pastor, cada missionário, cada missionária, cada pastora. Senhor, os missionários que estão no campo de trabalho. Pai de misericórdia e de bondade, estende as tuas mãos sobre cada um e continua conosco, Senhor. Amém. Vamos ler então Evangelho de Lucas, capítulo de número 20. Tem um título aqui que diz assim: líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade vos faço isso. Olha só, interessante que esse grupo de líderes queria se livrar de Jesus. Por isso que eles fazem essa pergunta. Então, tentaram surpreender Jesus com essa pergunta, para ver se Jesus caía em alguma contradição. Só que Jesus responde a eles com outra pergunta e deixa eles sem ter como responder. Se Jesus respondesse que a sua autoridade vinha de Deus, se declarasse abertamente que era o Messias, o Filho de Deus, os líderes o acusariam de blasfêmia e o levariam a julgamento. E Jesus sabia disso. Mas Jesus não se deixou enveredar por essa cilada. Antes, devolveu-lhe a pergunta. Desse modo, expôs a motivação daqueles homens ímpios e evitou a armadilha. Olha que sabedoria maravilhosa! Então, existe muitas vezes que são feitas perguntas para nós, para nos
nos colocar em situações difíceis. Mas o Espírito Santo de Deus, que foi mandado por Jesus quando ele volta para o céu, ele nos alerta a muitas vezes é melhor ficar calado do que dar respostas que vai nos trazer consequências maiores. Mas vamos continuar. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-os, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Olha mesmo que coisa interessante isso. Ao citar o Salmo 118, versículo 22, Jesus mostrou aos líderes incrédulos que até mesmo a sua rejeição ao Messias havia sido profetizado nas Escrituras. Ignorar a pedra de esquina era perigoso. Uma pessoa pode tropeçar e ser esmagada, julgada e castigada. Em seus discursos, Jesus falou metaforicamente, mas os líderes religiosos não tiveram dificuldades para interpretar. Quiseram prendê-lo imediatamente, mas não podia. Por quê? Porque o povo estava ali. Estava ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então vamos continuar. Líderes religiosos perguntam a Jesus sobre o pagamento de impostos. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Porque Jesus sempre tinha uma resposta. Jesus sabia que tudo aquilo era cilada. E Jesus estava ali para fazer sempre o bem. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos,
o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Olha quanta cilada eles vêm tentando fazer com Jesus. Eles vêm fazendo cilada após cilada. Aqui tem um comentário desse versículo de número 34, Jesus diz assim: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos hão de alcançar o mundo vindouro, né? E não se casam. A declaração de Jesus nesse versículo 34 e 35 não significa que os salvos não reconhecerão seus entes queridos no céu. Significa que não se deve pensar no céu como uma extensão da vida terrena. Os relacionamentos nesta vida são limitados pelo tempo, pela morte e pelo pecado, mas não sabemos tudo sobre a vida que teremos após a ressurreição. Mas Jesus afirma que os relacionamentos serão diferentes daqueles com que estamos acostumados aqui agora. Então, de um jeito ou de outro, eles procuravam pegar Jesus em alguma cilada. E aí, quando Jesus vai cortando cada um deles, dando respostas que eles não têm como ir de encontro e prender Jesus, porque não era o momento. A Bíblia diz aqui, no versículo 40, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Eles ficam calados, porque Jesus tem sempre a resposta correta. Vamos continuar. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Deus lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo-o, todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Olhe só isso aqui. Jesus, ele se preocupa. Olha isso. Os doutores da lei, versículo 45 a 47.
Os doutores da lei amavam os benefícios associados à sua posição. E muitas vezes nós vemos isso atualmente. Pessoas que se colocam, vendem oração, vendem profecia. Nós estamos vivendo uma época difícil. Mas Jesus ensina aqui. Tenham cuidado. Olha aqui, guardai-vos dos escribas que querem andar de vestes compridas, com aparência só, mas ficam se aproveitando, querem os melhores lugares e devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto, por desculpas, visitas longas demais, querendo sempre os benefícios que essas pessoas simples podem dar para eles. Todo trabalho tem as suas recompensas, mas ganhar algo jamais deve tornar-se mais importante do que fazer sua tarefa fielmente. A irmã, mas eu não posso... A irmã, então, se alguém lhe der uma oferta, porque a irmã foi pregar, foi ministrar, foi fazer um trabalho infantil, um congresso, a irmã não vai aceitar? A Bíblia não está dizendo isso, não. A Bíblia está dizendo que eu não posso me aproveitar dessas coisas e cobrar, estipular preço. Mas se uma bênção chega para você, você precisa receber essa bênção, porque você não pode impedir daquela pessoa que está te abençoando ser abençoado também, porque está sendo fiel a Deus. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. E Jesus, ele ensina exatamente isso. Aí tem um comentário aqui desse versículo 47, que fala sobre devorar as casas das viúvas. Como é estranho pensar que os doutores da lei receberiam o pior castigo. Por quê? Porque Jesus diz assim, estes receberão maior condenação. Mas por trás da aparência da santidade e respeitabilidade, eram arrogantes, maliciosos, egoístas e insensíveis. Jesus expôs o coração mau deles. Jesus, ele dava as respostas dando exemplos. Mostrou que, apesar das palavras piedosas, os escribas negligenciavam as leis de Deus e agiam como lhes agradava. Então, Jesus, ele diz aos seus discípulos, guardai-vos desse tipo de gente. Então, essa foi o nosso Lendo e Meditando do dia de hoje, o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Espero que você tenha gostado. Continue lendo, meditando e deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha, alguma coisa que você queira compartilhar dos seus comentários. Mas não esquece, deixa o seu gostei. Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Amém.